de estratégia, totalmente estratégia. Só que eu acho que a gente está num momento histórico que a gente entende o valor da sororidade, da solidariedade, da união, exatamente isso que você falou. A gente, juntas, a gente, né, somos mais fortes e não necessariamente o brilho de uma vai apagar o brilho da outra. A gente entende que a gente precisa dar a mão para correr junto. E o que eu acho que é importante nesse assunto... Desculpa, Lari. Desculpa. Não, pode falar. Mas importante nesse assunto é a gente discernir, assim, achar a diferença entre a rivalidade construída, rivalidade por pressão social, por estereótipo, e a rivalidade pessoal. Porque eu acho que, assim, a gente pode ser rival de uma mulher, digamos assim, mas a gente precisa entender por quê. Por que a gente é rival? Porque é uma construção social ou essa pessoa realmente, essa mulher realmente é babaca, ela é má, Então, eu acho que esse é o ponto, da gente não cair no jogo de... Por exemplo, eu vejo isso muito com mulheres casadas com homens que tinham uma ex. É uma rivalidade num nível que, assim, não precisa. Eu acho que, principalmente quando essas mulheres têm esse ex-casal, tem filhos. Você passou por isso. Eu não sei como é a sua, né, relação, mas eu acho que é muito melhor as mulheres se unirem até para o bem-estar da família, para unir a família, Mas, enfim, essa eu acho que é uma questão que a gente precisa entender. Se a rivalidade que a gente está vivendo na nossa vida profissional, afetiva, pessoal, enfim, é de uma construção da sociedade ou se é pessoal mesmo. Porque tem mulher má. Mulher é ser humano também. Tem testosterona. Claro. Concordar com todas as mulheres, não somos iguais, né? Não somos... Mas eu sinto que a gente, de uma forma geral, vive uma lógica de escassez, que faz com que a competição seja frequente. É como se só tem um lugar, só tem um espaço, não tem homem, não tem emprego, não é suficiente, então vamos disputar. E isso é completamente errôneo, assim, porque a lógica da escassez vai levar a gente à escassez. Se a gente pensa em abundância, se a gente pensa em compartilhar, em abrir espaço para que tenha mais lugares, para mais mulheres ocuparem esses lugares ao invés de disputar, todas nós ganhamos, né? Então é muito mais inteligente a gente pensar em criar esses espaços para que outras cheguem do que ficar competindo, até porque, assim, competência não é tudo, assim, Gabi é super competente, vão ter outras advogadas competentes, mas só você é você. Só você é você. Cada um tem a sua história. Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu axé, cada uma tem a sua qualidade específica. Então a gente não vai competir com isso. Quando você fala, pô, eu achei lindo que eu vi ela ali e não me senti ameaçada. Claro, você é a Astrid, você vai ser sempre a Astrid, vai ter o seu lugar. E ela vai ter o dela, sabe? Mas isso, né, foi tão construído, olhando para você, eu lembro de a indústria musical, desde os anos 50, as grandes cantoras de rádio, era tudo armado para elas serem inimigas, brigadas, né? Emilinha e Marlene. Elas eram amigas, mas para o grande público se estimulava uma competição ali entre elas. E isso foi indo. Ivete, Cláudia Leite. Mas, assim, se a gente for falar, tem milhões de exemplos aí. Tudo arquitetado para ser assim, para a gente se inspirar nessa rivalidade. É errado. Eu acho que é interessante o que a Bela fala para a gente pensar sobre se a nossa rivalidade é construída ou se ela decorre de um posicionamento, da postura da outra pessoa, é a gente pensar em qual é o nosso pressuposto. A gente parte do pré-julgamento de que a gente não vai gostar daquela mulher ou a gente espera conhecer a outra mulher para aí então decidir se a partir do comportamento dela a gente não gosta. Então, se você já parte do pressuposto de que a mulher que você nem conhece é sua inimiga, isso é um problema e isso é uma construção social dessa rivalidade a partir da escassez de espaços. Eu, sinceramente, acho, e eu vejo das mulheres com quem eu converso, eu falo muito sobre esse assunto, que a gente ainda está num lugar de rivalidade como o geral e de sororidade como o norte.
Então, a rivalidade feminina ainda é uma realidade na nossa vida. Quando a gente vê mulheres muito importantes que passaram por esse sofá, a gente vai para os recortes nas redes sociais e os comentários pejorativos são essencialmente de outras mulheres. Quando a Bela posta uma foto nua no Instagram dela e a gente olha os comentários mais grosseiros e pejorativos e geralmente os comentários são de mulheres. E o que eu acho que a gente precisa pensar de verdade é que quando a gente coloca um limite na vida da outra, quando a gente ofende a outra, a gente acha que a gente está fazendo mal para o outro, mas a gente está colocando um teto na nossa existência. Quando eu entrei na TV, uma coisa que me levou para a minha infância foi quando eu era pequenininha, eu gostava muito de saia de tule colorida, roupa grande, a minha mãe me deixava usar. E a mãe das outras crianças que moravam no meu prédio não deixava. Então as meninas que não podiam usar as roupas que eu usava, roupas que elas queriam usar, se ressentiam da minha liberdade e me atacavam por isso. Quando eu estreio na TV e uso as minhas roupas e falo o que eu quero falar e sou muito livre na minha maneira de ser, eu percebo que isso incomoda muito algumas outras mulheres que se ofendem de fato com esse meu jeito de viver a minha vida plenamente com liberdade. E eu sei que é porque nós fomos convencidas durante muito tempo de que a gente tinha que se submeter. E aí a história que a gente conta pra gente quando a gente se submete e vive uma existência menor do que poderia ser, é que aquela é a única maneira possível. Aí a gente olha uma outra mulher quebrando essas barreiras, fazendo o que quer fazer, e aquilo dói na gente. Mas quando a gente aponta para outra e tenta colocar um limite para a existência dela, o que a gente está fazendo é reforçando o limite que pesa sobre nós. Eu acho que o pulo do gato aí, Gabi, é a gente entender, e esse é um processo de educação para todas as mulheres de todas as gerações, em que aquilo que alguém faz, que uma outra mulher faz, que você não faz e você gostaria de fazer, é para você motivo de inspiração. Exato. E não de competição. Porque eu posso olhar a Astrid e falar, nossa, Astrid, você é incrível nisso, 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 nisso. E em vez de invejar isso como se isso fosse um fracasso meu, eu me inspiro na tua potência para eu me elevar. Porque eu posso ser bacana em pontos que você é bacana também. Mas é um processo... não é assim. E além ainda, Poliana, você pode olhar para a trajetória de uma mulher e dizer, eu não quero nada daquilo, mas eu quero que ela possa querer e que ela possa fazer. Eu não quero usar aquela roupa, mas eu quero que ela possa usar, porque é ao reconhecer o direito dela de usar a roupa dela que eu reafirmo o meu direito de usar a minha. É ao reconhecer o seu direito de construir a sua trajetória que eu reafirmo o meu de construir a minha, ainda que elas sejam absolutamente diferentes. Olha, E isso